E sejam bem-vindos a mais um episódio do Bastidores SA, esse podcast que a gente traz as pessoas que têm sucesso e que a gente quer saber deles o que tem por trás de tudo isso, né? O que eles fizeram para chegar aonde chegaram e também poder compartilhar com a gente os bastidores das suas profissões. Para quem não me conhece, eu sou o André Matos e hoje comigo, como sempre, Diógenes Lima. Tudo bem, pessoal? Eu sou o co-host aqui do podcast e nós temos um convidado muito especial que eu tô super ansioso para anunciar para vocês. Eu tô muito feliz dele estar aqui, porque nós fomos clientes do produto que ele oferece aqui no mercado e hoje podendo entrevistá-lo aqui vai ser uma honra para nós. Todas as vezes que tinha um produto dele, tudo funcionou muito mais rápido, muito mais prático. Gente, vocês não têm ideia da Porque praticidade. A gente já experimentou na prática, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E é um produto que está inovando no Brasil inteiro, a gente quer saber um pouco sobre isso. Então, por favor, apresente o nosso convidado. Quero apresentar aqui o Marcos. Seja bem-vindo, Marcos Pereira. Marcos Machado Pereira. Marcos Machado Pereira, CEO da FacePass. Exatamente. FacePass hoje ele é um aplicativo onde o usuário pode comprar ingressos online, ter o reconhecimento facial, né, Marcos, nos eventos, nos shows. E seja muito bem-vindo. A gente vai começar com um bate-papo. A gente gostaria que você começasse falando um pouquinho, se apresentando aqui pro pessoal, para quem não te conhece ainda, e contando um pouquinho da sua história, resumidamente, até chegar onde você está hoje. Porque a gente já conversando nos bastidores aqui, a gente já sabe que tem muita história para contar, né? Tem bastante. Então, alguns anos. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Elogiei muito o cabelo deles, né, gente? Olha que pessoal alinhado. Para quem fez um transplante de capilar, isso daí é um ótimo elogio. E obrigado pela oportunidade. Um pouquinho da minha história, assim, resumidamente. Hoje eu estou com 46 anos, sou CEO do FacePass. Tive a oportunidade até de tê-los como cliente. Estava aqui comemorando ali na sala de espera ali de vocês, que a gente está com a nota 4.9 lá na Play Store. Então a gente está com a nota até mais alta que o próprio aplicativo do Instagram. Isso com 8 mil avaliações, né? Merecedor. Então quer dizer que a gente fez alguma coisa de qualidade. E uma coisa que eu exalto, né? A gente fez com mão de obra e eu exalto muito isso, da gente poder fazer coisas aqui no Mato Grosso, a gente sentir orgulho do nosso estado, saber que a gente é capaz. Apesar de eu ter vindo do Sul, eu vim muito novo do Sul, vim em 1986, vim com 6 anos pra cá, eu me considero mato-grossense. Quando alguém... Já fui discriminado, depois a gente pode contar essa história por ser do Mato Grosso. Achava que você dormia no mato, andava com jacaré. Não, depois eu conto uma história do Flamengo, conto essa história pra vocês. E será que as pessoas têm mesmo essa visão aqui do Mato Grosso? Eu já ouvi falar bastante. Do Sul também, eu posso dizer que sim. Pra quem assiste a gente aí que não é aqui do Mato Grosso, a gente não dorme no meio do mato, a gente não anda com jacaré. É normal ver um jacaré no parque, né? A gente caminhando no parque, sim, aparece um jacaré ali do nada, mas nós não somos da roça, não. E isso que eu fico feliz, porque a FacePass foi criada aqui, né? Foi criada aqui, muito orgulho. E muita gente não faz ideia de que foi criado aqui, acha que veio de fora, sempre acha que veio de São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou dessas grandes outras capitais, né? Muita gente vem aqui. Assim, até uma cultura nossa, né? Nossa, que aplicativo bonito, como funciona. Nem parece que é daqui, eu achei que era coisa nacional. Então, assim, mas não, foi feito aqui e funciona. E assim, Marcos, antes da gente entrar no aplicativo, que a gente quer que o pessoal também saiba, não é só um aplicativo, né? Fala um pouquinho da sua... Você disse que é do Sul, né? Como foi a sua infância, adolescência, até chegar hoje você como o CEO da empresa? Legal. A minha família veio... Meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Veio pra cá com a minha mãe em 1986. Eu lembro que minha mãe chorou 30 dias seguidos. Chegou aqui. De qual cidade que eles eram? De Umuarama. Umuarama. E tinha uma situação boa lá. Naquela época, o banco remunerava muito bem, tinha uma casa e foi uma mudança completa. Muita coragem, já começa aí do meu pai de poder deixar tudo para trás e começar nessa atividade que chama empreender, que é a atividade essencialmente de correr risco. E cheguei aqui em 1986, a gente tinha um comércio ali na Avenida da FEB de venda de produtos para a indústria madeireira. Chamava Coafer. E de lá para cá a gente veio investindo. Meu pai sempre nesse ramo da madeira no começo. Depois fizemos em 1989 o Hotel Mangabeiras, que é conhecido ali na Avenida da FEB, que hoje virou uma clínica FEB Saúde, que também eu sou fundador dessa clínica. Hoje temos lá na Avenida da FEB e também na Carmina de Campos. E passei minha infância toda aqui, fora um breve tempo, sempre vendo meu pai empreender. Eu acho que isso foi muito importante. A gente foi de hotel, madeireira. De madeireira. Meu pai já fez pamonha. Pamonha também. A gente já fez pamonha uma vez aqui. Fomos pro Sudeste, voltamos pro Sudeste nesse projeto de pamonha do meu pai, pamonha congelada em mercados. Não deu certo, voltamos pra cá e continuamos aí no foco e o resto é história. Entendi. E
Mas você cresceu vendo o teu pai empreender. Exato. Você acha que isso foi decisivo para você também empreender? Decisivo. Eu acho que a sua capacidade de empreender hoje está muito ligado ao que você vivencia, a sua experiência. E umas coisas assim foram essenciais da cultura do meu pai que me motivou e me ensinou muito. A primeira cultura do empreender é assumir riscos. Eu acho que assumir riscos para a maioria das pessoas é uma coisa que se você não é treinado para assumir o risco e lidar com ele, você tem um burnout ou você tem... Aquilo te pega. E meu pai nunca pegou. Meu pai foi um cara que assumiu o risco com a maior frieza e com a maior naturalidade. Isso... Porque empreender é assumir riscos. Se não tiver risco, não é empreender. Eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso, que tem muita gente que fala que eu quero sair do meu emprego CLT porque eu quero ser dono do meu próprio negócio, ter a minha liberdade, mas a gente que empreende, a gente sabe que não é tão simples assim, nem um pouco, e você tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então você tem que ter estômago para isso, né? Exato. Para aguentar o rojão. E falando, o empreendedorismo, você trabalha para você tem liberdade, né? Mas é algo que, se você não dá o seu sangue naquele negócio, ninguém vai fazer por você. E aí eu percebo hoje, principalmente com a era da internet, onde se vende muita facilidade, aí eu vejo que a galera fala assim, não, eu vou empreender porque eu quero dormir até mais tarde, ou vou empreender porque eu quero chegar sábado e domingo, não quero trabalhar. Então, quero me livrar do meu chefe. Quero me livrar do meu chefe. Só que aí, essas coisas assim acabam, você não tem um chefe, você tem um cliente. Eu sempre costumo pensar que hoje o meu chefe é meu cliente, é ele que paga pelo serviço que ele contrata, né? Então, eu preciso entregar qualidade para ele para que meu negócio continue mantendo. Você tem um sócio, independente de qual... Do que você empreende, você tem um sócio chamado governo. Sim. Que você vai trabalhar para ele também. Ele vai levar uma grande fatia do teu negócio. 33%. E ele não ajuda muito, né? Não. Para quem empreende, ele não ajuda muito. E eu tinha esse pensamento, só pegando um exemplo rápido, que eu achava assim, que quando eu começasse a empreender e tivesse meu próprio negócio, eu não ia precisar bater ponto. Porque eu queria morrer quando eu tinha que chegar 8 horas, sair 10 horas, sair 11 horas, voltar meio-dia, depois sair 5. Sabe, assim, muito engessado. Eu falei, quando eu for empresário, eu não vou... Muito pelo contrário, hoje eu entro 8 e não tenho horário para sair. Tem horário pra Ou eu entro às 10 da manhã e saio às 10 da noite, ou às vezes 24 horas a gente só para quando dorme e o corpo pede um socorro, né? Basicamente. Eu costumo falar assim, algumas características assim que ajudam muito. A primeira parte do empreender é a visão, cara. É você fechar o olho, digamos, você quer fazer aquilo, seja um carrinho de pipoca, do mais baixo nível ao mais alto nível. É você fechar o olho e você ver aquilo na sua mente funcionando. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o FacePass, eu tava lá na Arena Pantanal, eu tava com uma empresa chamada FEB Saúde, nossa, fazendo teste de Covid. E eu vi aquela fila, falei, cara, vou fazer isso facial. E daquele dia em diante eu fechava o olho, eu via todo mundo, assim na minha cabeça, sabe? Aquelas pessoas entrando e se reconhecendo. E depois, no outro dia, quando você se depara com a realidade, que você tem que... O tanto de coisas que você tem que fazer para aquilo se tornar realidade, se você não tem aquela visão do que você quer, aonde você quer chegar, e aquilo martelando lá na sua cabeça, você não chega. Você não tem força. Talvez seja essa a diferença do empreendedor, porque você teve a visão de as pessoas fazendo o reconhecimento facial. Mas você não ficou pensando, mas como que vai fazer isso? Não. O que vai precisar para isso? Você tinha um objetivo. Exato. Com base nesse objetivo, você falou, um jeito eu vou dar de chegar lá, E né? toda a grande ideia, ela nasce de um incômodo, né? Você estava ali incomodado com aquela situação, você teve uma ideia de resolver um problema, criou um produto, ou seja, você empreendeu ali naquele segmento, né? Exato, Eu digo assim, a visão, ela é o seu combustível. Quando tudo dá errado, você foi lá, porque as coisas dão errado. Não tem jeito de você falar que vai dar certo, vai dar errado. Você vai achar que você vai se livrar do seu chefe. Você tá com essa visão, já nem começa. E muitas vezes você vai dar com os burros na água de um jeito, você vai ter que fazer um ajuste de rota. Se você não tem a visão aí no meio do processo, aí você se perde, você deixa de ter a resiliência, que eu acho que é a segunda característica aí necessária para você empreender, é a resiliência. Aquela capacidade de você continuar martelando. E assim, tem pessoas que vão ter perfil para isso. Tudo bem. Tem pessoas que não vão ter perfil para isso. Tudo bem também. Sim. Exatamente. Eu costumo dizer assim, a nossa moeda mais valiosa que a gente tem é o tempo. Exato. Eu sei lá, eu não sei quantos anos de vida eu tenho, deve ter uns 40, 50. Mas você troca um senhor de 90 anos de idade, bilionário, se ele trocar a fortuna dele pelo seu tempo, você troca? Eu não trocaria. Eu não trocaria. Então a moeda principal que a gente tem na nossa vida é o tempo.
E cada um dentro das suas características. O importante é você estar fazendo uma coisa que você gosta, que você se espelha e tal. Mas, se você vai para esse caminho de empreendedorismo, saiba que nem tudo são flores, que tem que ter um Jogo de cintura, background uma aí resiliência muito grande, né? pra conseguir as E coisas. quando você começou, Marcos, as pessoas acreditaram no seu projeto logo de início? E como foi para você fortalecer lá no começo a FacePass hoje? Até antes de falar da FacePass, eu só queria fazer uma pergunta, que antes dela Legal. vieram Sim. outros negócios, né? Sim. FEB Saúde, inclusive, que é uma Sim. clínica gigantesca, Sim. uma rede de clínicas hoje aqui na cidade. De onde que veio essa ideia? Porque são negócios que eles não têm conexão direta um com o outro. Sim. E antes de chegar nessa resposta, eu queria te perguntar, você é formado em Direito e Economia. Direito e Economia. Isso. Teoricamente, são duas áreas Nada que a não ver. têm relação nenhuma com o empreendedorismo. Por quê? Essa história é engraçada. Eu fui criado para ser empreendedor. Quando eu perguntar o que você quer ser, eu já sabia o que ia ser, eu ia seguir os passos do meu pai. Meu pai sempre criou a gente para seguir. Então, qual que é o caminho natural? Ah, que faculdade você vai fazer? A resposta para nós era tanto faz. Nunca tive esse dilema na minha vida. Vou fazer medicina? O que é? É administração e economia. Comecei fazendo economia. Então fui lá, fiz vestibular do FMT, passei lá e tava fazendo. E o vestibular não ocupava, a escola não ocupava muito meu tempo. Então eu ia lá para a faculdade de manhã, à tarde dormia. Chegava tirava o cochilo. Isso incomodava meu pai. Meu pai chegar lá, ver um guri de 18 anos dormindo a tarde inteira, não. Daí deu a escolha, ou você vai trabalhar, ou você vai fazer mais uma faculdade. Eu não era bobo, né? Falei, vou fazer mais uma faculdade. Aí fiz Direito e passei para Direito. E acabou que eu fiz uma faculdade de manhã, trabalhei pro meu pai à tarde e fiz outra à noite. Nossa. Então, essa é a história, mais ou menos, né? A negociação né? era só para trabalhar à tarde, estudar mais à tarde. Deu ruim para mim. Então, acabei que eu fiz 2 faculdades e ainda fazia auditoria das empresas do meu pai aí à tarde. E a história do... eu formei com 23, né? Tive normal, né? Você entra com 18, 19, forma ali com 23. Passei na OAB também. Eu nem queria... Eu lembro que eu formei, tipo assim, não sei se era no final do ano e a OAB era no meio, algo assim. E do dia que eu formei, eu já fui pro interior. A gente, na época, tinha uma empresa que chamava Tabajara. Não é piada, não. Era empresa do quê, Tabajara? Indústria madeireira. Já era grande, uma empresa que fornecia esses negócios que faz essas mesas, corte, material. Existe até hoje. Hoje chama Fibra, inclusive foi eu que dei o nome Fibra. Eu que mudei o nome da empresa. Mais pra frente. E eu formei com 23 anos, eu já fui pro interior. Era Sinop, Juara, Marcelândia, Belém do Pará. E tinha mais algumas que eu não lembro. E formei já no primeiro dia, não participei da festa de formatura. Eu não quero participar de festa de formatura. Meu foco não era esse. Meu foco não era... Eu não sentia pra mim que a faculdade era uma vitória. Pra mim era uma coisa natural. Óbvio que eu vou entrar, óbvio que eu vou me formar. Óbvio que eu vou sair, não é motivo de festa. Eu fiquei feliz, eu falo, os caras não entendiam. Eu falei, cara, eu fiquei feliz. Sabe o dia que eu fiquei feliz na faculdade? O dia que eu fiz a última prova. Aquele dia eu fiquei muito feliz. Falei, cara, e agora a minha vida? Fiz a última prova, não tenho que estudar. Ali eu virei o foco, fui pro interior, comecei já a administrar. Eu acho que isso fez falta, inclusive, na minha vida. Mais pra frente, com a idade, eu vi que fez falta eu ter sido funcionário. Muitas vezes Conheceu o processo. Muitas vezes eu não tive a sensibilidade que eu precisava ter tido por não ter estado ali na cadeira do cara, na hora de desligar uma pessoa. E eu fiz esse reflexo. Então, isso faltou pra mim. Mas aprendizado, né? É aprendizado. Talvez que o meu filho não vá fazer igual eu. Eu já comecei praticamente CEOzinho. Que não era CEO, era CEOzinho das empresas do meu pai. E... Aí teve a prova da OAB, eu tinha feito direito, minha mãe falou, vem aqui fazer a prova da OAB. Eu falei, não vou fazer prova da OAB, pra que eu vou fazer? Todo mundo reprova nesse negócio, e eu não vou ser advogado. Acabei que eu vim, daí fiz a OAB, passei. Passou na OAB. Mas licenciei, não serve pra nada, eu já falo, mas fez eu fazer, mas não serviu pra nada. Mas fez, cumpriu o que tinha que cumprir. Cumpri o que tinha que cumprir, minha etapa acadêmica, e fui fazer o que eu gostava de fazer, que é administrar empresas. E é importante hoje em dia, por exemplo, principalmente para os jovens, né, que tá começando no mercado de trabalho, eles precisam... volto mais uma vez eu falo muito da internet, porque hoje meu business é a internet. A gente tá muito... sempre vive, respira, trabalha com isso.
E vende-se muita facilidade. Então a gente percebe que essa geração agora, eles já querem começar como o CEO da empresa. Eles não entendem que cada coisa que eles fazem lá no atendimento, lá na recepção, algo que na cabeça pode parecer básico, mas aquilo faz parte de um processo maior. E se você não conhece todas as etapas de um processo, não tem como você virar supervisor, coordenador. Por isso que existe uma hierarquia de crescimento, E é o né, nas processo empresas. básico da liderança, né? Para você liderar alguém e direcionar, liderar no sentido de direcionar para onde a pessoa tem que ir, você tem que saber esse caminho, conhecer esse caminho para você poder direcionar a pessoa para o caminho certo. Né? Esse é um assunto que eu vejo assim, é muito romantizado sobre o que é liderar uma empresa. Então, eu vejo várias pessoas falando assim, mas você não tem esse departamento, isso é do departamento de marketing. Eu falo vocês aqui, por exemplo, nós, todo mundo. Você não vai ter um negócio totalmente estruturado como a gente, quando fala em fazer uma empresa, a gente pensa em grandes empresas. Grandes não, empresas monstruosas, que tem tudo já um caminho, tem tudo estruturado, tem o setor jurídico, tem o setor de RH, tem o setor de marketing, tem isso. Mas essa não é a realidade de 99,9% das pessoas. Eu tenho certeza que vocês Exatamente. fazer isso aqui sair do chão, vocês tiveram que fazer papel até de carregar coisa para dentro. Essa questão E essa é a realidade. Não, mas a Google faz assim. Gente, a Google é a Google, né? Não dá para comparar. A Google, outra realidade. É outra realidade. Então isso, quando você vai empreender, o pessoal vem com essa mentalidade, né? Eu vou chegar lá, vou sentar na cadeira. Eu falo isso muito pro pessoal, que às vezes eu faço reunião com outras lideranças, né? E o cara faz assim a reunião e fala, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Ele anotou no caderno. Cara, nada daquilo vai ser feito. Não vai ser executado. Eu te garanto que não vai ser executado daquele jeito. Você tem que delegar, você tem que ter a etapa de vigiar, você tem que ter a etapa de acompanhar e você tem a etapa de acudir. Se você acha que você vai fazer uma reunião, que você vai ser... É muito comum, às vezes a gente vai num... Eu sei porque eu vivo o outro lado, eu tenho a parte do restaurante. Você vai no restaurante, você fala assim, olha, aquele garçom não tá bem arrumado, aquela prato podia ser assim, podia... Daí você se sente uma pessoa, eu tô pronto. Se eu tivesse um restaurante, meu restaurante seria o destaque. E não seria, porque no dia a dia as coisas são diferentes. É muito romantizada essa questão de administrar. E a gente trabalha com pessoas, né? E aí, para trabalhar com pessoas, a gente tem que entender que são seres humanos, que têm sentimento, que não pode estar não está num dia bom. Exato. Né? Às vezes você pode delegar, falar, olha, o padrão é esse, o processo da nossa empresa é esse, mas a pessoa, se depender dela, ela pode ser que cometa um erro. Então, é igual você falou, são várias etapas, né? É delegar, acompanhar, revisar, dar feedback, acudir, mas sempre tá ali. E eu vejo muito isso em você. Já tive a oportunidade de estar com você nos eventos lá, né, da empresa, e eu vejo que você tá sempre ali, correndo para lá, correndo para cá, olhando para um lado, olhando para o outro. Garanto que hoje você tem uma equipe, né, que faz a parte da operação, mas você sempre tá com os olhos ali para qualquer coisa você chutar, cabecear e defender, né? E mais do que isso, a gente percebe nas pessoas que trabalham nas empresas de vocês. Porque a gente recentemente teve um evento numa das empresas e conversando com os próprios funcionários, muita gente está lá há mais de 15 anos. Sim. Então, a gente percebe isso. A longevidade dos funcionários dentro da organização mostra a cultura. Sim. E isso vem muito, provavelmente, da cultura do seu pai. Sim. E Marcos, hoje você como um empresário já na prática e na vida real, hoje o que você acha que vem primeiro? O processo ou o cliente? Primeiro você cria o processo ou primeiro você vende seu produto? É o cliente. Com certeza o cliente. Eles vêm junto, mas assim, se você é bem intencionado, se você tem aquela visão de atender bem o cliente, o processo você vai moldando. Ele vai fluindo, né? Então você monta lá, às vezes você não deu certo lá de um jeito que você montou, que você estabeleceu. Aí você fala, poxa, não funcionou. Daí você vem, entra atuando, às vezes até de uma forma, pode começar atrapalhado, mas o cliente já vê o seu... Eu vou dar um exemplo da hotelaria. Quando a gente montou o Gran Odara, os primeiros clientes, ainda a gente teve que conviver um pouco entre obra e hóspedes. E o cliente via que não estava 100% aquilo. Mas depois ele olhava que a nossa vontade era tão grande que a pessoa vê seu espírito. Sabe? Vê que o espírito seu não é um espírito de... tanto faz. Não, cara, você tá aqui, você é importante pra mim. E o cara vê o brilho, ele releva. E não é ele releva, às vezes, alguma coisa que faltou, alguma coisa que faltou no prato. Cara, os guris são bons, mas faltou isso, isso, isso. Então, o processo você adapta. Mas o cliente, se ele virar as costas pra você... Você perde e é essa visão que traz o resultado hoje um dos melhores hotéis aqui do estado, né? Se não o melhor hotel aqui da região. E só para o pessoal que está ali em casa assistindo entender o contexto. Hoje, então, você, dentro do grupo, né?
Quais são as empresas? Tem o FacePass? Hoje o grupo tem a Fibra, que lembra que eu falei da Certo, Tabajara? a Virou Fibra. Fibra. Aham. A gente tem hoje ela em Curitiba e em Belém. A gente tem o FacePass. A gente tem o Grão Odara, que estamos com outro projeto, Hotel. depois eu posso soltar aí para o interior. Estamos querendo fazer um Grão Odara lá em Sinop, projeto de mais de 100 milhões aí. Temos a FEB Saúde. Temos uma parte também de lavoura, que é o meu irmão que toca. A gente tá bem... Também bem uma coisa com a pulverizado outra. aí o negócio, bem né? pulverizado. Mas assim, acho que a FacePass, ela tem algumas características que a gente queria Pô, legal. conversar. É uma parte que eu gosto muito porque envolve tecnologia e envolve muita coisa, né? Então explica primeiro o que a FacePass faz. Pô, legal. O FacePass nasceu lá na Arena Pantanal mesmo para resolver problemas de controle de acesso em eventos. Fazer tudo facial. Quando a gente começou essa tecnologia facial, ela nem era tão evoluída assim. Ela evoluiu muito, foi até surpresa o que evoluiu isso. Então a gente nasceu com essa proposta de fazer acesso facial. E dessa proposta, ela meio que com o tempo se tornou um pouco comum. Então, o FacePass ele foi sempre criando novas teorias. Agora a gente quer não só fazer o acesso, mas toda a experiência sua dentro do evento ser facial e com o mínimo de interação e o máximo de eficiência. Então, por exemplo, lá na Arena Pantanal hoje, você compra seu ingresso via facial, você faz sua entrada via facial, mas lá dentro você pode participar de um sorteio. Lá dentro você tem sua segurança, que é a parte da segurança pública, que depois a gente pode falar, que a gente já tem um dedinho nisso aí. E pode comprar um chopp pelo seu aplicativo e retirar o chopp sem falar com ninguém lá numa máquina nossa via reconhecimento facial. Então, é uma coisa, é uma bandeira que eu levanto, inclusive em grandes clubes do Brasil, é o seguinte: vocês estão pegando... Facial não é substituir QR Code pela face. O QR Code, ele é uma coisa que acaba na entrada. O QR Code acaba, seu QR Code acaba na Se tornou catraca. inválido a partir da hora que o cara passou na catraca. O facial, ele vai te dar uma experiência completa em eventos. Você não pode desperdiçar isso. E otimiza o processo, né? E otimiza o processo. Quando você vê lá, poxa, o cara entrou na própria Arena Pantanal, o torcedor entra, aí ele senta, daí ele levanta, aí ele vai lá numa fila, compra uma ficha, aí ele sai, Fica aí na ele fila vai pra na pegar. outra fila pra pegar, aí tem um ser humano que pega uma lata, abre uma lata, joga num copo, descarta a lata, te dá um copo. Olha quanta coisa desnecessária que você fez, não é possível, só eu vejo isso. Eu falo, gente, o cara tá sentado, ele tem que comprar a cerveja dali mesmo, da onde ele tá sentado. Tô dando exemplo de cerveja, não tô estimulando ninguém a beber, não, tô dando exemplo. Eles mais na compram prática, lá. né? Você tem que comprar a sua cerveja ali mesmo dentro do seu aplicativo e acabou. Você vai numa máquina, põe a face e retira a sua cerveja. Isso a gente já faz. É muito comum já em estádios lá da Europa, mas aqui eu não vejo ninguém fazendo. E a gente já faz aqui no E o Cuiabá. FacePass nasceu para atender, inicialmente, para atender a Arena Pantanal. A Arena Pantanal, a história da Arena Pantanal é o seguinte: meu primeiro cliente, eu cheguei no Cristiano Drest lá do Cuiabá. Cristiano, me dá uma oportunidade aí, bicho. Ah, não tem, já tem a etiqueteira. Eu falo, cara, qualquer coisa, trabalho de graça pra você esse ano. E eu comecei trabalhando de graça, trabalhei 6 meses de graça. Lembra da história do sacrifício lá atrás? Sim. Eu falei, cara, deixa eu controlar os funcionários que entram aqui. Aí começamos a fazer de graça lá quem era funcionário, que entrava no estacionamento, trabalhamos 1 ano. No outro ano ele me deu a oportunidade. Então foi Você estava plantando ali para colher foi um mais para acidente. frente. Hoje né? a gente não tem só Arena, a gente tem Arena Pantanal, eu tenho Sebrae, Sebrae do Mato Grosso, Sebrae do Mato Grosso do Sul, daí disso veio o projeto da polícia, a gente ganhou a licitação do Vigia Mais para fazer a parte de monitoramento da cidade inteligente. E veio muitas coisas aí. Porque isso que eu ia falar. A gente foi recente num evento do Sebrae e tinha FacePass na entrada. Sim. Você sai, você começa a expandir para tudo que tem grande concentração de pessoas, o FacePass vai resolver. Exato. Não só aquele... A gente não atua somente naquela parte padrão, que é você comprar um ingresso e entrar facial. A gente tem algumas atuações em que a gente tá lá e a pessoa nem sabe que a gente tá lá. Então, eu tenho uma câmera minha ali filmando e ela tá dando estatística pro produtor de evento. Quantas pessoas passou por ali, quantos eram homens, quantos eram mulher, faixa etária, fluxo de movimento. A gente fez isso lá pro Mato Grosso do Sul. A gente tá lá, mas você nem sabe. Mas a gente tá lá. Que legal. Faz a contagem de pessoas, né? E o cara, quando tem
dado na mão, ele consegue tomar decisões assertivas, né? Uma hora ele não tinha nem informação nem qual que era a faixa etária da galera que frequentava. Hoje ele já tem faixa etária, tem o sexo, tem a idade, tem tudo, né? E daí quando a gente fala de dados, a gente começa... Que daí é a questão da visão, né? De dados. Não sou cientista de dados, mas sou um entusiasta. Você começa a pensar em grandes possibilidades, até em grandes eventos. Qual que é a região daquele evento? O palco está montado para cá e qual que é a circulação das pessoas em tal parte do evento? O que eu posso otimizar daquele espaço? Será que vale a pena um espaço tão grande para determinados tipos de eventos? Você começa a viajar na questão das possibilidades e vocês atendem essa... Exato. E vocês fornecem todos os dados. Todos. A gente dá um painel em tempo real, a pessoa consegue ver quantas pessoas estão ali. Assim, a gente já começa do básico. A maioria dos eventos que a gente fez, as pessoas davam estimativas daquele evento de pessoas que entravam que não batiam com a realidade. A pessoa fala, o festival X deu 100 mil pessoas. Você vai lá ver, era 30. Porque tipo os caras não têm noção que é tipo 100 mil pessoas. Acho que 100 mil é muita gente. Então a gente viu que até nessa parte do básico, do dado básico, de quantas pessoas foram... Não tinha esse registro, né? E depois aí vai, o céu é o limite, né? E hoje você criou um negócio, então, que você consegue atender o Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? Sim, então... a gente já consegue... Onde tem pessoas, onde tem controle de acesso, a gente também tem o nosso braço de inteligência artificial, que a gente faz para o governo, que é o monitoramento... eu chego aqui, eu tiro uma faca aqui e dá um alarme lá no acesso que você tá com uma faca apontada. Faz a leitura lá a leitura via inteligência formato artificial. Da faca. Nossa, que louco, né? E inclusive até a gente ia falar da questão da segurança pública, né? Que tá interligado hoje com... Qual que é esse papel que o FacePass tem junto com a polícia, com a inteligência? E já teve casos de pessoas que foram identificadas. Conta um pouquinho pra gente desse bastidor. Essa é mais uma história meio longa, assim. Não sei se minhas histórias estão ficando muito longas. Não, tá ótimo, tá ótimo. É isso que a gente quer saber. Começou lá na Arena Pantanal... fazendo por CPF. Então, você comprava o ingresso, eu mandava o CPF. A polícia pediu para eu integrar via CPF. E gerou algumas prisões. Eu falei, polícia, eu sou um aplicativo facial. Vamos fazer esse trem facial? Eu mando a face, do outro lado, eu faço tudo para você. E daí teve o evento do Ronaldinho Gaúcho. Lembra aquele evento do Ronaldinho Gaúcho? Aquele não tinha ingresso. Então, não tinha CPF. As pessoas iam chegar lá e entrar. E ali a gente estreou o nosso sistema facial de captura. E ninguém sabia ou já se sabia? A gente com a polícia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Não, na verdade, eu acho que o povo achava que a gente pegava pela face no começo. A gente pegava pelo CPF. Ali do Ronaldinho Gaúcho em diante, você podia declarar o seu nome do jeito que for. A gente ia te pegar pela face. Só que ninguém sabia disso. E ninguém sabia nem antes, como a entrada era gratuita, não tinha CPF, então posso ir que ninguém vai me pegar. E nesse show do Ronaldinho Gaúcho foi engraçado, que teve um cara que caiu lá. O cara era assim, ele era muito magro e ele ficou muito gordo. E a inteligência artificial pegou e cravou. É o cara. O policial não sei como reconheceu, assim. E o cara se passava pelo primo dele e depois um entrevistador lá foi lá, apertou ele, era ele mesmo. Então ficou muito bom pra nós Foi uma publicidade muito boa e todo mundo ficou, meu Deus, olha o cara, era muito diferente um com o outro. A gente ganhou muita moral com a polícia, com todos os agentes envolvidos ali. E dali em diante foi história. Acho que a gente prendeu 60 ou 70 pessoas aí nesse processo. De identificação, né? Eu fiz um teste uma vez no meu condomínio. Fui lá, conversei. A gente vai lançar um módulo condomínios agora. Mas falei, cara, deixa eu colocar uma catraca minha aqui no condomínio. A gente pegou 4. 3 assassinos e um traficante. Num período de 45 dias. O cara tava lá, entrava, muito instalador de ar-condicionado. Se você imaginava... É verdade, porque tem muito prestador, né? Muito instalador de ar-condicionado, né? Falei, pixe, não vou chamar mais instalador, nada contra. E lá no começo, lá no início que você teve a ideia desse projeto, você já pensava nisso? Ou isso aconteceu, não, foi uma consequência? Isso aconteceu. Você falou, putz, olha só a solução que eu posso trazer aqui. Né? Isso aconteceu. Não, isso aconteceu. Vou até ver o aplicativo aqui, eu tenho baixado. Não foi moldado pra isso. E quando você teve a ideia, assim, deu estalo... Quando você começou a contar para as outras pessoas... Vai atualizar, né? Acabei de ver aqui que atualizou. Teve muita gente que falou, não, isso daí não funciona, dá muito trabalho. Como foi a receptividade? Ou você já estava rodeado de pessoas que, assim, só bora, vamos dar um jeito, vamos fazer? É sempre assim, sempre que você tem uma ideia, você acha pra você que é genial. Todo mundo acha, não, minha ideia é genial. E não é pras outras pessoas, você tem que convencer. Então teve um processo de convencimento dentro do meu grupo, né? Ó, vamos investir, vai ser bom.
Então ninguém deu tapinha nas costas, falou, soltou fogos e... Não, agora você todo mundo... trabalhou 6 meses de graça pro cara lá pra Trabalhei provar que 6 seu meses produto pra era provar bom. que era Sabe bom. que essa questão, eu acho, a gente sempre pensa assim, que quando a gente compartilha alguma coisa com alguém e a pessoa só vem, não, vamos, vai. Não, a gente quer o outro lado também. É. A pessoa fala, não, pera lá, vamos dar uma olhada aqui. É assim. Tem que ter o outro lado, né? Tá, o que eu ia falar pra você, tem alguns produtos que eles são de necessidade, né? A pessoa ela já contrata porque ela precisa, ou ela contrata porque já é uma regra, ela é meio que obrigada a comprar. Não tem o que fazer. Né? Agora, no seu caso, não é um produto obrigatório, mas é algo que você tinha que convencer a galera, né? Que é o que você tava me falando. Eu tenho mais uma história pra contar sobre isso, que é bem legal. Esse aí. E também vai muito do tanto que é difícil essa montanha que tem que subir, que se chama empreendedorismo. Você tem que lidar com todo tipo de dificuldades e desconfianças. E tem gente que fica ofendido de desconfiarem de você. É natural do processo. E às vezes é Quando você chega com uma necessário. coisa que ninguém viu, ninguém vai... É aquilo que eu tava falando, da visão ser romantizada. Você chega lá, você acha que o cara vai te abraçar e que você vai vender, que você vai ficar milionário. Não é assim. Aí eu conto a história do Flamengo. Quando eu fiz logo que eu implantei o FacePass, fiz na Arena, a gente rapidamente percebeu que a gente tava muito mais avançado que o pessoal do Sudeste, Palmeiras. A gente tinha um produto melhor. Eu liguei pros caras, comecei a trocar figurinha, parei de trocar figurinha com os caras. Falei, cara, os caras estão muito atrás. Tudo que a gente tem, meia entrada, gratuidade, blá, 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 os caras não tinham. Cheguei grandão lá no Flamengo, né? Pra falar no Flamengo. Consegui uma reunião na diretoria do Flamengo, uma mesa como essa. CEO da Gávea e tá. Os caras não me deixaram nem falar do produto. O cara perguntou, você é da onde, meu irmão? Assim, eu sou de Cuiabá. Meu irmão, que time que tu tá fazendo? Tô fazendo o Cuiabá Esporte Clube, meu irmão. Tu acha que você vai sair do Cuiabá e entrar aqui é Flamengo, porra. Ninguém sai do Cuiabá e entra aqui. E fecharam a porta do Flamengo e compraram um produto que eu considero inferior. É sempre a minha opinião, né? Sim. Mas inferior ao nosso. E eu nem tive a oportunidade de mostrar para eles. É o puro preconceito. Exatamente. Mas daí você, como empresário, quando você está diante de uma cena dessa, você tem 2 caminhos. Achar que o mundo está conspirando contra você, que é um caminho fácil, você se sente injustiçado. Pô, cheguei Vitimismo, né? Exatamente. Você se sente injustiçado, porque, cara, você nem mostrou o seu produto, o cara nem avaliou, você nem propôs, você foi descartado ali na cara dura. Então, você pode ir para esse caminho, ou você também pode tentar entender por que aquele cara teve aquela postura e o que você tem que fazer para quebrar aquela postura. Eu entendi a postura assim. Você imagina que você ia dizer que eu entendi a postura eu esqueci o nome dele, senão eu falava aqui. CEO da Gávea. Eu entendi a postura dele depois. Você imagina, você não é o dono, você é o CEO da Gávea. Quer dizer, alguém pode te demitir. Certo. Você traz um sistema lá que ninguém usou, que ninguém conhece. E banca, você tá chamando aquela responsabilidade para você. E se aquilo der errado, você pode ser demitido por aquilo. Diferente de você trazer um do Palmeiras, que é o que eles fizeram. Que já tá se rodando. No clube grande e ele não tirou a responsabilidade. Eu procurei entender isso da parte dele. Entender, poxa, peraí, então o que ele falou tá certo. Eu tenho que seguir. E no final, o cara tá certo, assim, na minha cabeça. Eu tenho que seguir uma trilha. Eu tenho que passar aqui do Cuiabá. Aí agora eu faço a segurança pública. Processo. Fazendo uma Stock Car, sigo o processo. Aí sim eu vou bater na porta daquele cara e ele vai me atender. Pode ser que depois ele bata na tua porta. Aprenda a amar o processo, né? Você compartilhando isso, eu lembro muito da nossa história também no começo. Quando a gente... Hoje nós temos um dos maiores perfis aqui do estado, né? Voltado para gastronomia, turismo e entretenimento. Além disso, a gente tem outros negócios também na empresa. E o começo do perfil, falando do nosso negócio principal, foi muito assim. A gente ia nos restaurantes, oferecia, ninguém dava moral pra gente, não acreditava, né? Há uns 7 anos o marketing de influência e a publicidade ainda era muito fraco aqui. Agora que tem vários perfis que fazem o mesmo trabalho e várias marcas estão contratando os influenciadores. Mas por muitas vezes a gente teve que convencer, muitas vezes a gente teve que oferecer o serviço de graça. E muitas vezes a gente pagou. Muitas vezes a gente pagou pra fazer a propaganda, pra mostrar pro cara o resultado. Muitas vezes a gente fez a propaganda a troco de comida, o cara disponibilizou ali o buffet, a gente fez o vídeo.
E aí, hoje, a gente, graças a Deus, até o momento, a gente teve a oportunidade das marcas que os restaurantes e locais falaram não pra gente lá no começo, eles vieram atrás hoje. Isso é muito E aí, legal. só qual que é a diferença? Hoje nós não estamos mais em um momento de fazer de graça. Então, hoje a gente Exato. tem o nosso preço, o nosso valor. Mas é igual você falou, processo. Já Mas aconteceu da gente também- levar não de marcas grandes e que hoje realmente a gente entende que não era o momento. Exato. Entende? Mas Entendi. também assim, não tem vitimismo. Não tem. Ah, você fechou a porta pra mim quando eu Próximo. tava começando. Vão correr atrás da Filho, próxima. Agora É. eu vou negociar e eu É. vou te atender sem problema nenhum. Negócio não tem que levar pro coração. E lá na né? empresa a gente tem Eu muito. acho é isso. Lá na empresa a gente tem muito assim. A gente até tenta levar isso pra quem trabalha com a gente. É assim, levou um não, próximo. Teve um problema aqui com o cliente, resolve próximo. Não fica mastigando aquele problema. Resolve, cara. Vai pro próximo cliente, vai pro próximo não, vai pro próxima porta. Uma hora dá certo. Exato. Né? É o que eu falo. Se você se vitimizar, você é a primeira vítima. Exato. Se você se vitimizar, você é a primeira vítima. O mundo talvez não se importe tanto com você quanto você acha que o mundo se importa. É o que a gente sempre Qual que é a fala. Porque você frase? vive o mundo a partir da sua perspectiva. Ninguém te deve nada. E aquela sua perspectiva, poxa, você tem que ser confiante, você tem que se exaltar, saber que eu tomei um não aqui, mas esse não vai ser um sim. Não vou usar isso de vingança. Se o cara do Flamengo me chamar hoje lá... Você de vai novo, negar meu porque amigo, você que fechou a porta pra isso, ele. cara, você fechou. Eu entendi seu lado naquele momento e eu vou falar pra você, aquele não seu foi importante pra mim naquele momento. Uhum. E pode ser que Naquele agora momento você vá foi importante. negociar e negocie até mais caro do que você ia cobrar naquela Claro. época, porque você já melhorou muito Sim. pelo não que esse cara te deu. Se você ficar só na vitimização, E tem uma história importante, agora falando um pouquinho da minha carreira. Eu comecei a empreender depois que eu levei um grande não nas costas. Eu trabalhei numa empresa privada durante 10 anos, 7 anos. Fiz a minha carreira lá, entrei como atendente e saí como coordenador. E aí, do dia pra noite, os projetos estavam rodando, estava dando tudo certo. Do dia pra noite, eu fui desligado, fui mandado embora. E aí, eu falo pro André até hoje, se eu tiver a oportunidade de encontrar a minha gestora que me mandou embora naquele momento, eu vou apertar a mão dela e vou agradecer. Obrigado, que foi a melhor coisa que você fez. Porque do não, hoje a gente tem uma Exatamente. empresa muito forte aqui que traz muitos resultados aqui pro estado. Partiu da onde? Do não. ou não, do pé da bunda que levou. Faz parte da sua história. Exatamente. Acho que isso serve de motivação para quantas milhares de pessoas, né? que Exatamente. não é sobre o não, é sobre como você enxerga aquele não, sobre como você também se vê, né? Como você se avalia, porque às vezes você se vê como uma pessoa capaz que tomou um não, você vai usar aquilo para se motivar. Mas se você não se vê de uma forma autoconfiante, aquilo pode te afundar. Afundar. Então, é o que você vai fazer com aquilo. O nosso lema lá é sempre assim, ó, foco na solução e não no problema. O problema tá ali, você tem que focar na solução. Então, foi demitido, qual que é a solução para isso? Exato. Você tem duas, ou você empreende ou você procura outro emprego. Simples assim. Recentemente, fui no oftalmo, o médico falou para mim, você vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. Foi segunda-feira agora. Tinha duas soluções. Ou eu não fazia a cirurgia e ficava cego, ou fazia a cirurgia e depois a gente vê o que faz. As coisas, a gente tende a complicar muito as coisas. Sim. A gente tem que ser um pouco mais racional, né? E Exato. Eu falo agora que a gente tá indo para a véspera do final do podcast. passa muito rápido. A Calma, gente passa calma, muito que eu quero rápido. É. Tem um ainda a gente tem um desafio no final, hein, pra E fazer tem algumas contigo. perguntas aqui que a gente elencou que eu acho que são bem interessantes, né? Legal. Pode começar. Então, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de saber, Marcos, como é pra você? Porque você trabalha, você lida com pessoas, né? Você lida com o público que tá lá querendo ter uma boa experiência no evento, você lida com os empresários que tá ali esperando bons resultados, tanto com o evento quanto com o seu serviço. E você tem um time para fazer a gestão. Nós estávamos no Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães, vocês estavam lá também. Sim. A gente percebeu e nos eventos como um todo, muita gente trabalhando. Sim. E como é hoje para você liderar essa equipe, fazer com que os processos deem certo para atender a quem está te contratando, atender o público que quer ter uma boa experiência. Então, qualquer coisa que aconteça ali na hora de baixar o aplicativo, o cara já se estressa, Sim. já é uma reclamação. Como que eu vou fazer? Não tô sem internet para baixar. Como é liderar tudo isso em meio à pressão? É igual você equilibrar aqueles Os pratos pratinhos. cada hora. Mas assim, tem algumas técnicas que a gente usa de hoje de gestão. Eu sou um gestor que eu acredito pela minha história que nós temos que montar processos simples e pessoas com atribuições simples. Porque quando você monta processos muito complexos, por exemplo, você tem que fazer isso aqui, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, É o que a gente comenta, né? você não consegue ter uma equipe eficiente.
Então, quando você estrutura o processo, ele tem que ser simples. A pessoa vai fazer tarefas simples e, às vezes, mais pessoas fazendo tarefas simples e organizadas. Então, eu acredito muito nisso na hora que a gente estrutura. Acredito em montar, eu não gosto muito daquele missão, visão e valores. Isso aí eu acho que é meio acadêmico, mas eu acredito na cultura da empresa e acredito que a cultura da empresa, ela vai do que os gestores implantam. Então, você implanta uma cultura de trabalho na empresa, no sentido que, olha, aqui nessa empresa é assim, vai ter um supervisor, aqui tem que ter uma hora para chegar, aqui tem que ter uma... Não é igual o Google, não, que vem naquele escorregador. Aham. Isso eu não consegui sucesso. Ah, não, também eu vou... Talvez lá nos Estados Unidos tenha dado certo. Para mim não deu ainda. Então tem uma cultura que aqui é uma cultura de trabalho, que nós vamos passar 6, 7, 8 horas aqui e que nós temos que fazer dessas 6, 7, 8 horas produtivas. Eu acredito muito nisso. Só que para você implantar a cultura, você tem que ter pessoas que praticam essa cultura. Isso é difícil, você ter liderança que pratica. Porque se você não tem uma liderança que não pratica essa cultura, vai ficar impregnado nos outros. Esse cara tá falando uma coisa, pregando uma coisa que ele não faz. É liderar pelo exemplo, né? Não é só pela Exatamente. fala. E hoje, qual que é o perfil? Vou fazer uma pergunta meio Eu não polêmica, sei tá? se eu respondi sua pergunta. Com certeza. Tudo, Processo você simples respondeu, e cultura enraizada. Respondeu. Hoje, qual que é o tipo de pessoa que você não contrata, mas nem a pau? A gente tem uma... Só completando, a gente fala de uma geração ChatGPT, que é uma Sim. geração que... Tudo se resolve muito fácil pelo ChatGPT, é uma geração que não se compromete, não estou falando de todos, não vamos generalizar, eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando. Se não conseguirem, pensem direitinho que vocês vão entender, mas a questão é, qual é o tipo de cultura, de profissional que você não admite, que não combina com a cultura? Polêmica. Não combina- Polêmica essa exato. pergunta. Mas, polêmica. Essa é polêmica. Pode falar. Mas eu acho que assim, o profissional não é que eu não contrato, eu acho que não combina com a nossa cultura o profissional que está totalmente desassociado daquilo que ele faz, por exemplo. E todo mundo tem que estar associado com o que faz. Vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha lá, para mim, lá na Arena Pantanal, colocando gente para dentro. Aqueles que falam, vem aqui, lê. Aham. Aquele cara, ele tem que estar motivado em acabar com a fila. Não é verdade? A fila tem que ter um efeito dele olhar aquela fila. Caramba, tá dando muita fila. Vem, gente, vem o próximo, vem o próximo. Então, eu não contrato a pessoa que está totalmente desassociada e despreocupada com o resultado daquilo que ela faz. Então, se você tá lá na Arena Pantanal, você trabalha no controle de acesso, tá lá na fila e você tá aqui, vira pra lá, e você tá desassociado. Esse profissional não combina comigo. Profissional desmotivado. É igual meu pessoal técnico que trabalha com desenvolvimento. Às vezes eles estão desenvolvendo as linhazinhas de código, ele tem que estar comprometido com o usuário usando aquilo lá. Se ele não está comprometido, ele está vendo, eu estou escrevendo aqui o código, mas para que eu estou fazendo, como vai ser a experiência do usuário. Então, esse não combina. O cara desmotivado, o cara sem energia, o cara que não sabe, não tem uma razão no trabalho. Tô dizendo que você tem que ser feliz, tá dando risada lá, mas quando você tá fazendo uma coisa, você tem que estar vendo o propósito daquilo que você tá fazendo. Exato. E esse propósito tem que estar alinhado com o propósito da empresa. E alinhado com o propósito é a cultura nossa. O FacePass é para acabar para agilizar o processo, para agilizar a fila. Se o cara tá lá e não tá prestando atenção no mínimo, que é o processo simples, ele acaba com a fila. Que é o que ele entrega. Não tá. Exato. E hoje você acha que falta mão de obra ou falta emprego? Eu acho que hoje falta um pouco, olhando pro mercado, acho que falta um pouco é disso que eu estava falando anteriormente. Falta qualificação um pouco, mas sabe que qualificação é uma coisa que eu coloco ela secundária ainda, porque às vezes você pega um menino que ele não tem muita qualificação, mas ele tem muita vontade, eu adoro trabalhar com Você ele. desenvolve. Porque a gente investe. O que eu acho que está faltando mesmo no mercado e é a motivação, é a pessoa acreditar Propósito. que um propósito, que aquilo é uma etapa, que ela pode evoluir naquilo e que para ela evoluir ela tem que ser boa. Eu vejo muita gente que não faz questão de ser boa. Eu não consigo aceitar. Tipo assim, A parte ele tá técnica... ali, ele não faz questão nenhuma de como você vai falar se dele. É vaidade, né? Eu quero estar aqui, eu quero estar bem apresentado para vocês, eu quero transmitir uma imagem. O cara tá lá, mas ele não faz a mínima questão de querer transmitir a imagem que ele é um bom funcionário, que ele tá ali, que ele tá trabalhando. Então, eu acho que é isso que tá faltando um pouco, essa motivação. Pessoas que tenham o tesão mesmo de fazer o negócio acontecer, né? Porque a parte técnica você consegue ensinar. Consegue. Você não consegue ensinar o que é motivação pra pessoa. Você não consegue falar pra ela, faça isso que você é vai só se os motivar. coaches, né?
Exato. Que Eu ensina falo a lá, assim, né? É Você verdade. consegue Eu falo, dizer. eu falo assim, uma frase que eu falo direto. A pilha eu não consigo treinar. A pilha, a bateria, Uhum. a energia, você não põe. Difícil você pegar um cara que não tem pilha e dar a pilha nele. Não tem como. Você não põe, ele vai ser sem pilha. Então eu procuro muito a pilha, bateria carregada. É o cara que tá Você lá. prefere frear ou empurrar o cara? Cara ou a mulher, né? A gente tá falando É. muito É. de, né? O homem ou a mulher que esteja ali. E a maioria que Profissional. trabalha É. ali com a gente é mulher, né? A gente fala. Aham. Aham. Então, um homem ou uma mulher, o profissional, que esteja ali motivado a fazer A fazer. aquilo e que ele saiba que ele vai sair de casa, ele tá ali para trabalhar, ele tem uma missão e ele vai cumprir e ele quer ser bem visto. Ele tá fazendo, ele quer ser bem visto, ele faz questão de ser bem visto. Sim. E a gente sempre fala que é melhor você frear do que você empurrar. Porque Exato. pra empurrar dá muito trabalho. Pra Exato. frear, você acha um ponto de equilíbrio ali, você consegue levar o cara longe, Eu nem né? acho que é possível empurrar muitas vezes de tanta Não gente consegue, que eu, né? que eu lidei. Raros os que você consegue Não empurrar dá, é. e normalmente Não você não consegue. consegue salvar. E você criou uma startup na área de tecnologia. A gente passou aí pela pandemia e a tecnologia ela deu uma disparada, né? E a gente brinca do ChatGPT, mas também a inteligência artificial está sendo muito falado hoje. E qual que você acha que é o maior desafio para quem quer ainda começar nessa área de startup, ou abrir uma startup, enfim, empreender nessa área? A primeira parte é fugir um pouco da parte romantizada, não vai ser fácil. A segunda parte, assim, fazer um sistema hoje não envolve só você. Você tem que ter habilidades. Eu vejo muito também nessa geração. Eu faço isso, eu sou bom, digamos que você queira fazer uma startup, né? Uhum. Eu sou bom em código. Ele acha que ele vai fazer uma startup só fazendo código. Você não vai Nossa. fazer. Você tem que fazer tudo. Não é o que você é bom. Uhum. Não é o que você é bom. É o que você precisa fazer. Tudo que você precisa fazer para aquilo dar certo. Então, tudo. Ah, eu preciso fazer código? Preciso. Ah, tem dia que eu preciso botar um blazer e falar e ser vendedor? Eu preciso. Tem dia que eu preciso operar o sistema e ir lá, igual eu. Quantas vezes eu já fui lá na Arena Pantanal e trabalhei junto com o pessoal de controle de acesso mesmo. Para saber como que funciona o negócio. Não é pra saber como funciona, não. Era pra Ah, dar porque conta, tinha que- Porque precisava. Pra coisa não dá. É. Não Teve degringolar. agora o evento da Secretaria de Educação, a gente, 17 mil alunos e a gente teve que fazer. Então, é isso, assim, não é o que você quer, não é sobre o que você quer fazer. Sobre o que É o que tem que precisa ser ser feito. É feito. sobre o que precisa ser feito. Uhum. Você tem que pegar os grandes líderes aí, esses caras que vieram aí até o próprio Bill Gates, o cara, ele não fez só código. Ele sentou lá, ele vendeu, ele em algum momento deu suporte, em algum momento é tudo que precisa ser feito no começo. Dentro do processo. Depois você vai organizando e vai saindo do processo, organizando e saindo até que o momento você não é mais necessário ali. Mas até isso acontecer, então não é sobre o que você Leva é bom, tempo. é sobre o que você precisa fazer. Exatamente. Perfeito. Nossa, Acho aqui, que né? teria- Que aula, né? Caramba, que aula, hein? Mas valeu eu acho que muito os a pena. pensamentos, eles encaixam Alinho. muito com o que É. a gente sempre fala, Porque né? dessa- o que muda é o segmento, né? Mas os problemas, os processos, a visão acaba sendo para todo o segmento, independente se é hotelaria, se é marketing, se é startup. Tudo Hoje, é a mais mesma- que nunca, a gente teve esse exemplo, né? Quantos segmentos você já atua e atuou, né? E sempre dentro dessa Até cultura. ressonância magnética eu já consertei. Aí. Já? Aí, as máquinas lá da. Eu tive que aprender da teoria da precessão do átomo de hidrogênio. Meu Deus. Olha, não faço a A gente mínima já ideia do que tá fez, falando. mas... Então, Bom, a bastante gente tá. coisa. Estamos indo pro final já. Final. E nós temos um desafio, que a gente chama o desafio do 1 minuto. O André Deixa eu- saca vou o pegar meu cronômetro aí? celular aqui. Depois que ele pegar, eu vou explicar. Vou pegar aqui a. Aqui, eu vou abrir o cronômetro. Esse é um dos momentos que a gente minuto. mais gosta, que a gente deixa o convidado sob pressão ali, ó. A gente Ele tava já falando tá sobre. acostumado a viver sob pressão. Então Ah, não, agora você vai veio ser- trabalhando lá na Arena Pantanal, aquilo é a definição É uma da loucura. pressão. Então isso aqui vai tirar de letra, Vai né? ser fichinha. Não Explica quero, então, Jorge, não quero como vai prometer funcionar. coisa que eu não vou cumprir. Manter a expectativa baixa. Vamos lá, Marcos, vai funcionar o seguinte: você vai ter 1 minuto, eu vou te fazer algumas perguntas, é uma pergunta de bate e volta. Eu falo uma palavra e você responde. Meu Deus, eu sou E horrível. apronta, bate e volta. E aí, se você não souber, você fala passo. Aí eu vou pra próxima, passo, tá? Mas a ideia é você responder em 1 minuto o maior número de perguntas possível que eu te fazer aqui, beleza? Tá bom, posso ajustar meu microfone? Pode ajustar. Se prepara aí que eu vou dar o ok. Vamos lá. Foi. Um medo. A morte. Uma palavra que te define. Persistência, essa é fácil. Um sonho que ainda não foi realizado. Meus filhos formados. Um erro que te ensinou muito. Às vezes, falta de humildade. Um mentor ou inspiração. Meu pai. Uma qualidade indispensável. Resiliência de novo.
Um valor inegociável. Honestidade. Um hábito que mudou sua vida. Não desistir. Um livro ou filme transformador. Gostei muito do Pai Rico, Pai Pobre. Um conselho em uma palavra. Eu ia falar persistir, mas eu falei 3 vezes. Não romantize a vida. Um arrependimento. Não ter uma carreira, não ter sido funcionário algum dia. Uma meta para o futuro. Consolidar hoje a minha startup de tecnologia. Pronto. O único que bateu em Que 1 minuto. 59 segundos, não foi o dele? 59 segundos. Cara, que massa. Parabéns. Parabéns. Não, mas eu dei uma roubada aqui, só persistência eu falei umas 4 vezes. Mas né? ela é importante, Mas né? mas é importante pra tudo é a ali. minha. Tá tudo certo. É a prova que você realmente consegue trabalhar sob pressão, né? Aí, ó. O único que conseguiu bater Aí, aqui 1 viu? Com minuto. menos tempo. Aí. Mais Legal. alguma pergunta? Eu não. Eu tenho, na verdade, tenho várias, mas a gente precisa terminar, né? É. Tem muitas outras pra fazer. Aprendi muito aqui com você. Aprendi muito. As ideias batem bastante com a nossa também. É bem legal quando flui, né, o papo. Eu só tenho a agradecer, Marcos, pela sua presença. Eu que agradeço vocês a oportunidade, precisando. Que isso. Estamos às ordens aí. Maravilha. Se quiser deixar um recado final para os telespectadores, então, sua câmera tá ali, pode falar. Obrigado pela paciência de ter me escutado. E é um recado meio voltado para essa geração, da gente não romantizar a vida. A coisa vai ser difícil. Vai ter hora que você vai querer desistir, mas persista, tenha a visão de onde você quer chegar. Toda vez coloca a cabeça no travesseiro, pensa, olha, é esse o lugar, isso vai te dar força. Acho que a visão do que você quer ser, ela vem primeiro do que você vai ser. Muito bom, Marcos. Muito obrigado. Gente, vamos ficando por aqui para mais um episódio, falando diretamente aqui do Pátio Estúdio. Se você quiser também ter o seu projeto de podcast, se você quiser gravar uma aula, se você quiser usar o cenário para qualquer tipo de gravação, fiquem à vontade. Eles têm esses pacotes. E, Jorge... E para quem quer acompanhar um pouquinho mais sobre a nossa rotina, tá lá no City Cuiabá, nós somos influenciadores aqui em Mato Grosso. E também para quem quiser acompanhar todo o episódio, que vai sair mais ou menos aqui umas 2 semanas, né? Mais ou menos isso. Vai ser no YouTube, bastidores.sa, e a gente tá no Instagram como bastidoressa.podcast. Só clicar Então, lá e aproveita, acompanhar o nosso segue trabalho. lá, porque tem muito bastidor que a gente ainda quer compartilhar com vocês. E é isso. Até mais.